Shalom, shalom, irmãos. Baruch Hashem Yau, nosso Abba, nosso Pai Celestial. É isso, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem, com certeza, irmãos, do Evangelho da Boa Nova. Importantíssimo, né? Para que todos nós estejamos atentos aos sinais e a tudo que está acontecendo nesse plano terrestre, nesse mundo, para que a gente fique atento na volta do nosso irmão, filho de Yau, nosso Salvador Yahshua Mashiach, nosso primogênito. Irmãos, quero fazer um vídeo um pouco mais longo, né? Geralmente a gente sabe, a gente entende que são poucas as pessoas que começam a ouvir um vídeo, quando passa aí 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, as pessoas desistem de assistir e depois ficam perguntando, né? Olha, sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre aquele tema. Mas, irmãos, não, é difícil você ter um entendimento se você ouvir 1 minutinho, 2 minutinhos, 10 minutinhos, né, 5 minutos. Você tem que, no mínimo, irmãos, hoje, para a gente ter um pleno entendimento e conhecer realmente, de fato, a verdade, o verdadeiro tema sobre a espiritualidade nossa, no mínimo, tem que se envolver 10.000 horas de estudos. No mínimo, 10.000 horas de estudos. Isso equivale a 5 anos, irmãos. Todos os dias, de manhã, de tarde e à noite. Assim como numa formação técnico superior. No mínimo 5.000 anos para você ter uma habilitação para uma profissão. Medicina, engenharia, advocacia, você entendeu? Cientista, e etc, e etc, e etc. São 10.000 horas, você entendeu? De estudo de nível superior. Então nós estamos falando aí, você vai fazer o primário, secundário, você entendeu? Então quando você terminar aí o terceiro colegial, hoje, antigamente, hoje não sei como que está falando mais, estou com 64 anos, faz tempo que eu fiz meus cursos, né? E terminei minhas faculdades. Então, hoje eu estou me dedicando somente para Yahshua, irmãos, tá certo? Então faz 5 anos que eu estou estudando, buscando esse pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, assim, rapidinho, para passar para os irmãos que muitas vezes perguntam, faz bastante questionamento das perguntas que eles fazem aí para a gente. Irmão, faz 5 anos, exatamente, 5 anos que eu estou estudando, buscando, você entendeu? Através de quê? De leituras e estudos, não só leitura, porque leitura eu já tinha feito, várias leituras nas Bíblias. Bíblias, hoje eu tenho entendimento, irmãos, que a Bíblia foi feita pelo Império Romano, né? E o Império Romano faz parte da Babilônia. Então são coisas que a gente não sabia, são coisas que a gente não encontra de forma nenhuma dentro das homilias feitas por padres, pastores, diáconos, né? Presbíteros, bispos, tal. Esses nomes designados por mão de homens, você entendeu? Dentro que hoje orientam, não é? E dirigem essas denominações, tá? Então eu fazia parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Tenho 64 anos, mas até uns 59 anos eu estava dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tenho que falar isso para vocês, irmãos, porque dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, eu acho assim, como se fala assim, da graça e da justiça. Muitos falam-se da graça. Eu conheço, irmãos, e sei que dentro de denominações tem muita gente boa. Tem muitas pessoas de coração bom. Tem muitas pessoas que com certeza já têm recebido de forma imerecida, irmãos, a graça do nosso Pai. Porque não somos nós que alcançamos a graça. É o nosso Abba, você entendeu? Por imerecimento nosso. Quando o nosso irmão mais velho, Yahshua Mashiach, veio para este mundo, encarnou neste mundo, 100% encarnado, 100% carne, igual nós. Ele veio para esse mundo assim como nós viemos. Houve uma diferença, porque nós viemos pelo sexo, e ele não, ele veio o quê? Ele foi implantado no útero de Miriam, da mãe dele, Maria, tá? E aí Maria fez a gestação, assim como nós também, e aí veio ao mundo, encarnou-se nesse mundo, encarnou o quê? Virou carne, um ser vivente, mortal, você entendeu? Porque se não matam ele no madeiro, ia passar também o interino do período dele, você entendeu? E ele iria ser arrebatado.
Aí ele veio exatamente para cumprir um propósito do nosso Abba, do nosso Pai Celestial. Então a gente tem que ter esse conhecimento, irmão. E esses conhecimentos, jamais nós vamos encontrar isto dentro de denominação. Até porque esses líderes, do qual eu já comentei, eles são bons, você entendeu, de homilias, eles são bons de doutrinações, eles são bons de implantar os dogmas das denominações, as ideologias, as filosofias das denominações, os catecismos, para que a gente fique o quê? Doutrinados. O que é doutrinado? Você entendeu? Você não pode questionar nada, você tem que aceitar aquilo, você entendeu? E se você for questionar alguma coisa, o cara, você está querendo saber demais, ou você vai estudar, vai fazer teologia, você entendeu? E aí você fala, não, eu vou buscar em outro lugar. Lá em outro lugar você não vai encontrar, porque é só a nossa que salva. Então tem tudo isso, irmão. Vamos chamar você de desigrejado, de herege, que você vai para o inferno. Isso tudo para te intimidar, para que você não busque, não corra atrás da verdade para se libertar, você entendeu? Dessas doutrinações, desses dogmas, dessas denominações que deixam-nos presos dentro desses apriscos, você entendeu? São milhares e milhões de servos, de filhos de Iau, na realidade herdeiros de Iau, porque pela graça, muitos dos irmãozinhos, nós recebemos o perdão imerecido, irmão, do nosso Pai, mesmo dentro das denominações. Mas tem a questão da justiça, irmão. A justiça já é algo diferente da graça. A graça é para aqueles, você entendeu, do qual o Mashiach veio e derramou o sangue dele, você entendeu? Justificou-nos com o sangue dele, pagou as nossas dívidas. Pagou as nossas dívidas como? Irmão, então vamos lá. Vamos então buscar o entendimento. Irmãos, questiono vocês, eu já passei isso uma vez, passei duas, eu tenho isso dentro dos nossos das nossas palestras, lá no YouTube, Hamilton Rodrigues Mendes. O irmão Romilson tem lá no Atalaia de Iau, tem outro irmão lá no iCriativa, e tem outros irmãos, você entendeu, que trazem, você entendeu, palestras, informações, semeiam o evangelho verdadeiro de Iau e de Auxa, irmãos, tá? Então, só assim, para a gente ter um entendimento, vamos voltar lá em Adão e Eva. Ou não, vamos voltar antes de Adão e Eva. Uai, mas como antes de Adão e Eva? Nas Bíblias, começa lá em Adão e Eva, Gênesis, Revelação, começa lá em Adão e Eva. Exatamente, você tem razão. A Bíblia feita por Roma, né? Por que por Roma? Porque foi pelo Império Romano, lá em Constantino, no ano 320, quando houve o Concílio de Nicéia, eles elaboraram, você entendeu, esta biblioteca, porque Bíblia chama-se biblioteca. Então ele pegou essa biblioteca, pegou alguns pergaminhos dos hebreus, pegou algumas informações da Septuaginta, você entendeu, dos gregos, da Grécia, do grego koiné, você entendeu, e compilou e fez a Bíblia Católica Apostólica Romana, que hoje detém esse monopólio aí, que eles dizem que eles que criaram a Bíblia. Não, realmente a biblioteca, você entendeu, da Católica Apostólica Romana foram eles. Mas todas as informações, irmão, escuta lá que eu vou te falar. Muitas das informações que estão ali dentro, 30%, 40% de informações fiéis, fidedignas, é da história, você entendeu, do povo hebreu, da história dos hebreus, aquela que os próprios profetas, os próprios discípulos apóstolos escreveram em pergaminhos muito antes da Igreja Católica Apostólica nascer. A Igreja Católica Apostólica nasceu como cristianismo no ano 300, lá no Concílio de Nicéia, quando Constantino criou esta hoje chamada religião, o cristianismo. Mas antes, irmão, 300 e poucos anos antes, 200 e poucos anos antes, era o Império Grego, da Grécia, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, assim como o Império Romano, também fez um compilado, você entendeu, uma biblioteca chamada Septuaginta, 70. Por quê? Porque foram 70 doutores da lei, você entendeu, juntamente com a Grécia, com os filósofos gregos,
Então alguns eruditos, alguns fariseus, alguns judeus, ajudaram ali na compilação da Septuaginta. Então, de onde eles buscaram essas informações? Tantas informações que já existiam. Claro, irmão, o Império Grego não existia. Porque antes do Império Grego, eram os Medo-Persas. Medo-Persa do Ciro, o Grande. E antes dos Medo-Persas, Ciro Grande, era Nabucodonosor, a Babilônia. E antes da Babilônia, irmão, era o quê? O reino de Salomão. Quando Salomão morre, o filho de Salomão, Jorão, eles dividem o reino, você entendeu, de Israel em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Jorão ficou com o reino do sul, Judá e Efraim, e o reino do norte ficou ali com Jeroboão, com as 10 tribos. 2 tribos do reino do sul e 10 tribos do reino do norte. E antes disso aí, irmão, era Salomão, o rei Salomão, o sábio rei Salomão, aquele que construiu, você entendeu, o templo de Salomão, templo para que ficasse ali dentro do átrio interior, do Santo do Santo, você entendeu? A arca, você entendeu? E foi isso. Mas antes de Salomão era o rei Davi. Antes do rei Davi era o rei Saul. Antes do rei Saul, irmão, eram os juízes. Nós temos todas as histórias dos juízes, você entendeu? Até chegar lá em Eli, você entendeu? Chegar lá em 1ª, 2ª Samuel, você entendeu? Até chegar lá em Samuel, em Josué. Mas antes de Josué, irmãos, ali em Juízes, antes de Josué, nós vamos ver José do Egito, da escravidão dos israelitas, Moisés, nós vamos ver Moisés, nós vamos ver José, e aí nós vamos ver Jacó, você entendeu? Aí nós vamos ver Isaac, aí nós vamos ver Abraão. Aí de Abraão para trás nós vamos ver o povo sumério, aí nós vamos ver os cananeus, aí nós vamos ver os cuxitas, Cuxi, aí nós vamos ver Semíramis, aí nós vamos ver a Babilônia nascendo ali, irmão, a Babilônia que está até hoje no poder, irmão. Está até hoje, através de quem? Através de Roma papal. Roma faz parte do corpo da Babilônia, você entendeu, irmãos? Mas antes disso aí nós vamos ver Noé, antes de Noé nós vamos ver Enoque, nós vamos ver Enos, nós vamos ver Sete, e aí nós vamos ver Adão e Eva no paraíso. E o papai criou o Éden, você entendeu? Aqui, isto tudo lindo e maravilhoso, perfeito, para que todos nós, irmãos de Yalcha, estávamos lá em espírito na morada celestial. E aí, o que aconteceu lá na morada celestial? Existia um dos irmãos nossos, o anjo de luz, que hoje nós conhecemos como Lúcifer, Satã, o maligno, aquele que está na possessão desse mundo, até quando Yalcha voltar para restaurar esse reino. Lá na morada celestial, agora nós voltamos lá onde nós estávamos, e aonde todos nós queremos retornar, porque nós não somos deste mundo, irmão, nós estamos de passagem por esse mundo. Assim como o próprio Mashiach, quando passou por aqui, ele disse algumas vezes, mas diante de Pilatos, quando estava condenando ele, Pilatos perguntou para ele sobre a verdade. E Pilatos também perguntou se era rei, aonde estava o reino dele. E ele disse, eu não sou deste mundo, Pilatos. Porque se eu fosse desse mundo, eu sim, o reino meu é o reino celestial. O reino celestial, lá na morada celestial, aonde ele está no trono junto com Abba, nosso Pai celestial. Falamos nosso Pai, irmão. Porque assim como você fala para o seu pai biológico aí, você não chama teu pai pelo nome. Meu pai, o nome dele era, porque hoje ele está em memória, já falecido, Newton Rodrigues. Então eu não chamava meu pai, ô Newton, eu chamava meu pai, oi pai, benção pai. E era assim, irmãos. A intimidade que nós temos com aquele que a gente ama. Você entendeu? Então o nosso Ial aqui, o nosso,
é nosso Abba, nosso Pai. Então por isso que eu sempre falo assim, meu Pai, porque Ele nos deu, quando o Mashiach, Yahushua Mashiach, morreu no madeiro, você entendeu? E nos justificou, o que que é? Pagou as nossas dívidas, da servidão que nós estávamos no domínio de Lúcifer, Satanás. Ele nos pagou a dívida, nos libertou, e aí Ele nos deu o que? A libertação. E aí nós passamos de servos, nós passamos o que? A herdeiros, irmão de Yahushua, herdeiros, filhos de Yah. Por isso que nós chamamos nosso Yahushua, nosso irmão mais velho, primogênito, e chamamos Yahushua, Yah de Abba, Pai, Abba, nosso Pai. Por isso que é interessante, irmãos, vocês aprenderem, quando vocês conhecerem de fato quem é o nosso Criador, é o nosso Abba, nosso Pai Celestial. Você não vai falar Ele, Deus, oh Deus, é o meu. Não, é Abba, é Pai. Por quê? Porque nós não temos dívidas mais, você entendeu? Nós somos herdeiros, e todo herdeiro que aceitou Yahushua Mashiach como Salvador vai retornar para a morada celestial, irmão. Todo herdeiro que crê em Yah e aceitou Yahushua Mashiach, o nosso primogênito, o irmão mais velho, vai voltar para a nossa morada. Então, irmãos, nós éramos lá da morada celestial, assim como Lúcifer também, todos morávamos lá. E Lúcifer se achou, irmão, e dentro dele foi nascendo, você entendeu? A vontade de ele ter o reino, você entendeu? Porque até então o Pai, ninguém nunca viu, somente Yahushua Mashiach viu o Pai. O Pai é energia, o Pai é o plasma, o Pai é esse cosmo em expansão, o Pai é esse corpo celestial, do qual nós estamos dentro, irmão, dele, do corpo celestial, do Papai. Muitas vezes fala assim, ninguém viu, nós estamos, irmãos, dentro dessa energia que é o nosso Abba, o nosso Pai, irmão. Por incrível que pareça, irmão, nós estamos dentro, isto tudo do cosmo infinito é o corpo celestial, por isso que chama corpo celestial, universal, você entendeu? Do cosmo em expansão, ainda em expansão, infinito. Ele sempre foi, é e sempre será. E Yahushua, o Filho, foi gerado. E tudo depois foi criado. Inclusive Lúcifer foi o primeiro a ser criado. Mas o Lúcifer entendia lá que Yahushua Mashiach, gerado de Yah, desse corpo celestial, aquela energia, aquele corpo, aquele plasma, ele queria ser maior do que ele. Ele entendia que Yahushua, que era o maioral, e ele queria colocar um governo lá na morada celestial, o governo de Yah, o governo que ele colocou aqui nesse mundo, irmão, que nós estamos vivendo nesse mundo no governo de Yah, nós estamos vivendo hoje nesse mundo aqui no governo de Lúcifer, porque Lúcifer, Satanás, tomou este mundo aqui como possessão. E olha o que ele está fazendo. Imagina se o papai iria deixar ele tomar a possessão neste universo, neste plano celestial, aonde é a morada celestial. De forma nenhuma, ele expulsou. E Lúcifer seduziu, trouxe com ele 1/3 de todos os anjos, irmão. Ele seduziu anjos. Imagina aqui na terra a capacidade dele e para todos aqueles que têm, você entendeu? O alinhamento da ordem mundial trabalhando e conspirando contra o nome de Yah e de Yahushua Mashiach. Então, irmãos, o papai expulsou esse anjo de luz, Lúcifer, para o abismo. Você entendeu? E aí nós vamos entender depois, estudando, é claro, em pesquisas, que o abismo no qual ele foi expulso era uma Via Láctea. Esta Via Láctea, do qual nós moramos hoje aqui, você entendeu? Porque quando o papai veio aqui, ele é, quando você lê lá em Gênesis, falando assim, haja luz, ele apresentou ali, naquele abismo. Aí tudo se tornou o quê? Energia. Energia. Conectou-se tudo a ele. Tudo que está conectado a ele, você entendeu? É energia. Por isso que fala luz. Luz na realidade é energia, plasma. Plasma. Você entendeu? Átomos. Você entendeu? Energia pura. É ele, o nosso Abba, o nosso Pai Celestial. Tanto é que nós, irmãos, se você for fazer uma pesquisa rápida aí no seu smartphone,
você perguntar assim, quantos átomos tem um corpo humano? O meu, o seu e o de todos os seres humanos que encarnaram aqui na Terra. Você vai ver que tem mais de 7 octilhões de átomos. O que é isso? O que é isso? 7 octilhões! Isso é uma bomba atômica? Muito mais. Isso é um sol? Exatamente, irmão. Isso é energia pura, desconectada do Pai. Quando a gente for voltar novamente para a nossa modalidade, esse espírito que anda nesse corpo carnal aqui, sim, corpo mortal. Por que mortal? Por que carnal e mortal? Pergunta aí também novamente no seu smartphone. Quantas bactérias tem um corpo humano? Quantas bactérias tem um corpo humano? Você vai ver que tem 1 trilhão. Então nós somos uma colônia de bactéria que anda morrendo. Você entendeu? Por que morrendo? Porque isso tudo aconteceu, agora vamos voltar lá. Nós morávamos na morada celestial. Lúcifer, você entendeu? Seduziu 1/3 de todos os anjos da morada celestial e foi expulso para o abismo. Nós que estávamos na morada celestial assistindo, nós ficamos neutros assistindo, irmão. 1/3 ficou neutro assistindo. 1/3 ficou com o papai, tomou partido com o papai, ficou na morada celestial, está na morada celestial. 1/3 ficou neutro, ficou assistindo, 1/3 foi expulso, você entendeu? E o papai falou assim, agora eu vou resolver o problema desses filhos meus, 1/3 que ficou neutro. Como ele já tinha expulso 1/3 para o abismo, ele falou assim, agora eu vou preparar um ambiente propício, um ambiente, você entendeu? Um paraíso, porque eu tenho amor por esses filhos. Vou preparar ali um paraíso, um jardim do Éden. Quando eu tiver prontinho, tudo pronto, eu vou pegar esses 1/3 dos meus filhos que ficaram neutros, eu vou começar a trazer todos eles para cá, para passar por um período aqui de aprendizado, você entendeu? De concentração espiritual, você entendeu? E entendimento, de arrependimento, porque nós éramos neutros, nós nem puxamos para o lado do papai nem para o lado de cá, e a gente tomaram partido. Nós vendo aqui nesse mundo Lúcifer, Satanás atuando como ele está atuando, ou a gente fica aqui nesse mundo, ou a gente voltaria para a nossa morada celestial novamente. Então nós temos o livre-arbítrio hoje de escolha, irmãos. Ou a gente se esvazia desse mundo, desapega desse mundo, aprendendo a verdade que liberta deste mundo, ou a gente trabalha para este mundo, entendeu? Tendo prosperidade conforme o sistema maligno nos ensina, através do quê? De tudo isso que conspira contra o nosso paial. Sistema religioso, sistema político, sistema de governo, sistema de educação, sistema social, tudo isso, você entendeu, que tem nesse mundo hoje, faz com que a gente busque prosperidade e encrave raízes aqui nesse mundo, para ficar nesse mundo. Isso tudo por quê? Porque quem é o pai desse mundo aqui, quem tem o domínio e o controle e tem a possessão desse mundo, é o anjo de luz, Lúcifer. E ele implantou essa ordem mundial lá no começo, em Adão e Eva, quando ele pega de Adão e Eva, você entendeu? A possessão desse plano. E como que ele pega isso, irmão? Então vamos lá. Quando o papai criou tudo isso aqui, ele viu, você entendeu? Tudo lindo e maravilhoso. Ele falou assim, agora eu vou criar um homem para ser o gestor disso tudo aqui, você entendeu? A nossa imagem e semelhança. Adão, o primeiro. Você entendeu? Ele fez ali da sílica da terra, do elemento químico aqui dessa terra, porém em espírito. Adão até então era espírito, era o que? Energia. Energia tirada daqui, desse elemento, dessa esfera, né? Que estava nesse plano, nessa Via Láctea. Porque ele criou o Sol, no 3º dia você vai ver lá, Gênesis 3, e criou todos os outros, você entendeu? Planetas, né? 8 planetas, 4 gasosos e 4 rochosos, um dos quais é a planeta Terra, você entendeu? Ele criou tudo isso e fez disso aqui um paraíso, um jardim do Éden. E quando ele falou de criar a companheira, a mulher, Lúcifer se atentou naquilo que ele estava criando e se interessou quando ele ouviu falar que aquela companheira, aquela mulher, ela seria, você entendeu? A forma de trazer espíritos e encarnar aqui nesse mundo. E aí Lúcifer falou, pô, isso me interessa. Por quê?
porque eu quero tomar esse mundo como possessão. Lá na morada celestial o papai me expulsou, mas aqui eu tenho interesse de ser o quê? O governo desse mundo. E para mim ser o governo desse mundo eu tenho que trazer a minha linhagem de espíritos encarnar aqui nesse mundo. E o que ele fez? Então ele entendeu que é por útero de uma mulher, você entendeu? Que encarna espíritos aqui para o mundo, vem encarnado aqui para o mundo. Assim como você veio, assim como o nosso Salvador veio, Yahshua Mashiach, pelo útero da mãe dele, e a Miriam, Maria. E todos para vir para esse mundo, você entendeu? E se encarnar nesse mundo, de espírito se encarnar. E teria que passar por um processo aqui de arrependimento e depois retornar novamente, conectar novamente com o nosso Pai, acender aqueles 7 octilhões de átomos que tem aqui, nós virávamos novamente uma estrela, um anjo estelar, uma estrela, né? E aí nós estávamos na nossa morada celestial conectado com o nosso Pai, assim como aquele 1/3 que ficou com o papai está conectado com ele. Você entendeu? E nós desconectamos e viemos para cá por um processo. Nós estamos passando por um processo de aprendizado, irmãos. Por isso que você que está vendo isso, você que está querendo buscar, estudar, você entendeu? Ler, principalmente aqueles estudos dos pergaminhos hebraicos, das sagradas escrituras hebraicas, das histórias que se falam de Iau e de Yahshua hebreu, não o da Babilônia, de Roma. Por quê? Porque existe um outro colocado pelo sistema, e eu vou falar para vocês terem um entendimento. Muitos irmãozinhos não têm. Difícil, irmão, porque a doutrinação de Lúcifer, que é o pai da mentira, e ele seduz. Se ele seduziu 1/3 de todos os miríades de anjos, imagina nós, irmãos, que estamos desconectados. Nós já estávamos em dúvida lá na morada celestial, quando nós ficamos neutros. Nós estávamos em cima do muro, irmão. Nós não tomamos partido com o papai. Por isso que ele nos mandou para cá, fez esse paraíso lindo e maravilhoso, criou os meios lindos e maravilhosos, com todo o amor e com todo o carinho, para que a gente passasse por aqui, somente, e voltasse. Porém, houve uma interpelação, no começo ali, houve toda o quê? Uma interferência do maligno, Lúcifer, Satanás, que estava aqui, nos ares, estava aqui, quando isso aqui era treva ainda, quando ele começou a dar forma em tudo, ele deu forma em tudo, tudo lindo, maravilhoso, ele estava assistindo tudo e vendo tudo. E aí quando criou a mulher, foi aí que ele teve interesse. E aí ele seduz Eva, irmão, seduz. O que é seduzir, irmão? Ele foi lá e conversou com Eva, é assim o negócio. Não, mas se eu tiver amizade com a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, que é Lúcifer, Satanás, ele lá, porém ele estava possesso dentro de um lagarto, de um réptil, conversando com Eva através do que? Da possessão dentro a árvore estava lá, sabe? Ele falou, não, Eva, se você tiver relacionamento com aquela árvore, você irá conhecer o que é bom e o que é ruim, você irá conhecer o bem e o mal. Eva falou, não, se a gente tiver relação com aquilo lá, nós morreremos. Então papai alertou a nós não ter relação com ela, porque nós morreremos. E Lúcifer, dentro de um lagarto, seduzindo Eva, até seduziu Eva. E o que acontece quando um homem seduz uma mulher? Ele tem algum interesse na sedução? Lúcifer teve o que? Colocar uma semente no útero de Eva, porque ele tinha o entendimento e a sabedoria. E Lúcifer tem esse entendimento, papai não tirou dele esse poder. Ele teve o conhecimento de que o espírito para encarnar nesse mundo tinha que vir pelo útero. E o primeiro útero preparado, a fórmula preparada foi o útero de Eva. E ele entendeu que tinha que ter um relacionamento sexual para ejetar ali dentro do útero o quê? Uma semente, o sêmen. E foi o que ele fez através do lagarto. E aí ele fala para Eva, agora você vai lá no Adão, explica para ele, ensina para ele como que é que faz. E Adão foi e comeu também do fruto da Eva. Você entendeu? Do fruto do pecado da Eva. E Adão foi lá e uma semente também. E aquilo germinou 2 sementes no útero de Eva. Isso como se chama, irmãos? Como se chama isso? Quando há dentro do útero 2 sementes, você entendeu? Isso se chama de gêmeos, né? Fecundando dentro do útero de uma mulher, de pais diferentes. Primeiro caso que aconteceu na humanidade. Hoje a gente vê
Você entendeu? Hoje a ciência nos mostra, porque aquele tempo, você entendeu? A ciência, a tecnologia, você entendeu? Tudo. Hoje não, ele falou, nos finais de era, a ciência, a evolução tecnológica, assim, tudo vai nos mostrar a verdade para você, irmão, entender a verdade. Tem muita gente que fala, não, mas, irmão, larga de ser hipócrita, larga de ser inocente, irmão. Larga de ser doutrinado, larga de comer dessa doutrinação, desse dogma da Babilônia. Larga, irmão. Você não consegue sair disso, irmão? Pede socorro para o nosso Pai, pede socorro para o nosso irmão, ajoelha pede pelo menos para ele te revelar. Papai, eu estou agora em dúvida. Eu sempre sabia que era Deus, sempre sabia que era Jesus, mas agora nos finais dos tempos, o seu nome estava aparecendo, esse nome que eu não sabia que, eu não conhecia esse nome. Para mim é uma doutrina nova, para mim é uma religião nova. Não, irmão, ele é o Criador. Ele, Yahweh, é aquele que nós morávamos com ele lá. Deus foi criado pela Babilônia. Deus é o nome de Zeus. Esse tem nome, isso aqui é Yahweh. Deus é um título de Zeus da Babilônia. E Jesus? Jesus é aquele que Antíoco Epifânio colocou, chama Abominação da Desolação. Esse nome nasceu lá em Antíoco Epifânio, quando ele tirou o cordeiro de cima do altar. É só ler Daniel 8. Você lê Macabeus 1 e 2, você lê, você entendeu? Jeremias 11, 10. Você vai ver, você vai entender. Se você não estudar, você não vai entender, irmão. Você vai morrer dentro das denominações sem conhecer a verdade que te liberta. Mas a partir de agora que você conhece a verdade, você tem que ter um compromisso. Isso já entra na questão da justiça. Da graça imerecida ele vai te dar. Você entendeu? A salvação. Porque tu vai aceitar Yahshua Mashiach como seu Salvador. E com Jesus você não volta para casa, irmão. Porque Jesus é da Babilônia. Jesus, você fica no mundo, cravado nesse mundo. Você entendeu? E agora nos finais de era, agora, nós vamos falar de 2030 para frente aí, 2031, no máximo 32, irmãos. Nosso Mashiach, Yahshua Mashiach, retornará para tirar de cima do altar e restaurar esse reino. Tirar o nome de Jesus, que enganou a humanidade toda, a Babilônia, desde quando Antíoco Epifânio colocou aquele suíno em cima do porco no lugar do cordeiro. E todos tiveram que adorar aquele suíno, aquele suíno que é o Jesus. Você entendeu? E nunca tiveram despertar, nunca tiveram, você entendeu? Por quê? Porque dentro da Bíblia, do cristianismo, da Babilônia, eles nunca colocaram. As antigas ainda tem lá o tetagrama, YHWH, no nome. Fala assim, no nome e tal. Então quando você vê lá uma narrativa do profeta Daniel, vamos lá, nós vamos ver desde Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso foi Moisés que escreveu, chama Pentateuco, a Torá, Pentateuco. Aí nós vamos ver Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. E depois João foi o último profeta, aquele que emergiu o nosso Salvador, filho de Yahshua. Então todos esses profetas, irmãos, escreveram em pergaminhos e guardaram esses documentos para a posteridade. O próprio papai, quando falava para eles escrever, o papai em espírito, você entendeu? Inspirava os profetas e os profetas iam escrevendo, porque os profetas tinham comunicação espiritual com Yahweh e com Yahshua, irmãos. Eles comunicavam em espírito. Assim, quando a gente se concentra hoje e quer ter uma conversa com o nosso Abba, é por espírito, irmãos. Nós temos que nos concentrar, você entendeu? Em oração, falar com ele assim como eu estou falando agora, para esse smartphone, e você está me ouvindo. É assim que a gente conversa com o nosso Pai. É assim que nós conversamos. Nós temos toda a liberdade de falar com ele.
Porque quando o Mashiach veio e rasgou aquele véu do templo que só o sumo sacerdote tinha acesso para falar com ele, ele rasgou de cima a baixo aquele véu, falou, não, agora meus irmãozinhos são herdeiros, eles têm acesso a falar com o papai. É só chamá-lo, ó Yahweh, me ouça, e fala o que você está sentindo, irmão. E fala do que você precisa, irmão. Fala da cura que você precisa, irmão. Para o nosso Abba celestial e também para o nosso irmão Mashiach. Ele tem autoridade e poder sobre tudo nesse mundo. Porque diante de Yahushua Mashiach, todos os joelhos se dobrarão. Todos os joelhos se dobrarão, irmão. Em Yahushua. Então, irmãos, como eu estava falando, todos esses profetas escreveram em pergaminhos. Nós estamos falando de 3, 4 mil anos atrás. Quando o império da Babilônia, depois de Nimrod, de Cush, logo depois de Noé, foi destruído ali, a Babilônia, aquela confusão toda, o papai misturou as línguas e aquilo se separou tudo novamente. E aí eles pediram um rei, quem? O povo escolhido de Abraão. Quando o pai escolhe Abraão, falou, Abraão fez uma aliança com Abraão, falou, da tua geração, toda geração, eu escolhi do meio desses povos todos, que estão aí em doutrinas, você entendeu? Estão aí contaminados com um monte de nome de Deus, de deuses, você entendeu? Então eu vou separar um povo, você entendeu? E desse povo eu vou começar a semear o trigal também. Porque ele começou semeando lá no início, Yahushua Mashiach. Você entendeu? Quando ele, Lúcifer, através daquela serpente, coloca um filho no útero de Eva e Adão, outra semente, um filho, então ali nasce Caim e Abel. Caim da linhagem da serpente, de Lúcifer, Satanás, e Abel. Só que ele, para ter o título, a possessão, ele matou quem? Abel. E aí ele toma a possessão. E o pai pega o filho dele, Yahushua, que era a árvore da vida, fecha o portal espiritual e deixa todos nós presos aqui. E aí Lúcifer toma posse desse mundo. E aí Lúcifer está até hoje na possessão desse mundo. Implantou aqui a ordem mundial, esse sistema econômico, financeiro, religioso, você entendeu? Tudo isso que a gente vê nesse mundo, irmão, conspiram contra o nome de Yahweh e de Yahushua. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Está sendo destruído. Tudo destruído. Olha o que está acontecendo no mundo, irmão. Quando o Pai criou isso aqui, um paraíso, era para nós sermos felizes. Nunca ter conhecido a maldade, nunca ter conhecido o pecado, nunca ter conhecido pestilência, nunca ficar doente, você entendeu? Era passar um processo aqui na propriedade e voltar. Mas quando Lúcifer tomou possessão desse mundo aqui, dessa posse, ele começou a destruir tudo, irmão. Por maldade, pura maldade, porque esse Lúcifer é o maligno, destruidor, acusador de pestilência, de tudo que não presta. E ele tem, irmãos, infelizmente, a maioria da humanidade conspirando junto com ele. Por quê? Porque ele oferece, a oferta que ele faz para todos aqueles que não encontraram ainda a verdade para se libertar do sistema, estão todos, irmãos, cegos, sem entender, porém trabalhando, você entendeu? Para aqueles nomes colocados pela Babilônia, que é Deus e que é Jesus. Deus e Jesus é um nome criado pela Babilônia, pela Igreja Católica Apostólica Romana, lá no Concílio de Nicéia. A Babilônia, que hoje... eu falei assim, mas como, Hamilton? Irmãos, quando Daniel teve aquela visão da estátua, cabeça de ouro, troncos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro, aquilo era a Babilônia. Você sabe quando ela nasceu? Ela nasceu quando houve a divisão dos reinos. Você entendeu? O reino de Jorão e Jeroboão, quando Salomão morre. Você entendeu? Aquele povo sumério ali, você entendeu? Eles tomam ali primeiro o reino do norte, de Jeroboão. Depois eles vêm para o sul e tomam ali, você entendeu? Jerusalém, Yal-Shalã. E aí eles destroem o templo, você entendeu?
E aí pega todo aquele povo israelita e leva para o cativeiro da Babilônia. E é onde Daniel tem a visão. E Jeremias, antes de acontecer tudo isso, clamou para o povo, trouxe todas as mensagens para o povo se arrepender, que o Mashiach, Yahusha e o nosso Yahweh iria proteger, e sempre protegeu o povo que ele ama. Mas ele falou assim, já que esse povo não quer, ele simplesmente afastou, só isso. E quando nós deixamos que o Pai afaste de dentro desse templo, irmão, o inimigo toma conta. Doenças, pestilência, desgraça, azar, tudo acontece. Por isso, irmão, que nós não podemos dar folga nenhuma para o maligno, folga nenhuma. Nós temos que estar conectado, fielmente conectado no nosso Pai Celestial e no nosso irmão, Yahusha Mashiach. Buscando sempre nele proteção, você entendeu? Buscando sempre nele, você entendeu? A forma de o nosso templo estar ocupado com as coisas do nosso Pai. Porque se a gente não buscar, irmão, se a gente ficar na neutralidade, assim como nós estávamos lá, o papai simplesmente não vai atuar a nosso favor. E o inimigo vai se achar, você entendeu? Naquilo que ele sempre quer, tomar posse do corpo, do templo. Nós somos templos, nós somos o vaso, um templo feito pelas mãos de Yahweh e de Yahusha, irmãos. Nós somos o templo, o verdadeiro templo. Esses templos de pedra aí, irmãos, isso aí são coisas criadas por homens. Não ficará pedra sobre pedra. Ele falou, essa Babilônia toda vai cair, esse engano, esse engodo, essa mentira, esse marasmo de enganar a gente, de doutrinar a gente, de ideologias, de filosofias, de dogmas, de catecismo. Isso tudo vai cair por terra agora, irmão, nos finais de era. Vai cair. E você vai se sentir que você ficou enganado, mas você está perdendo a oportunidade. O papai está dando oportunidade, está dando avisos, você entendeu? Nós que agora buscamos através de Yahusha, ele nos pediu, assim como ele pediu para todos os discípulos apóstolos, agora vocês vão e levam para os nossos irmãozinhos o entendimento, o evangelho da Boa Nova. Quem é a Boa Nova? A Boa Nova é Yahusha, irmãos. Você entendeu? E é só através de Yahusha que a gente volta para a nossa morada celestial. Não existe outro, irmão. Muitos estão esperando em Jesus. Jesus vocês vão ficar, porque Jesus é da Babilônia. Foi criado pela Babilônia. Quem criou esse nome Jesus, você entendeu? Esse nome foi criado, igual eu falei para vocês, lá em Antíoco Epifânio. Você pega Daniel 8, 12, 13, 14, você vai ver Macabeus 1, segunda, você vai ver Mateus 25, 24, 15, 20, né? Você vai ver em Jeremias 11, 19, você vai ver, você entendeu? Que esse nome verdadeiro foi escondido da terra dos viventes para que ninguém nunca mais lembrasse desse nome. E colocaram decretos de lei, isso foi Antíoco Epifânio. Se alguém falasse desse nome, ia perseguido. A Igreja Católica Apostólica Romana, assim que é fundada, você entendeu, lá no Concílio de Nicéia, o cristianismo, eles começaram a perseguir antes. Nero perseguiu, matava, colocava na arena para matar, você entendeu, o templo, a igreja primitiva de Mashiach. Eles perseguiram o Mashiach, mataram o Mashiach. Quem matou o Mashiach, irmão? Foi os próprios judeus, juntamente com os romanos, por causa do nome dele, que ele levava o nome do Pai. E Pedro, quando curou ali, foi entrar no templo, falou assim, em nome de quem? Que autorização, que autoridade você está usando para curar? Ele falou, daqueles que vocês pregaram no madeiro, pregaram fixado no madeiro. Não é na cruz, não, a cruz é de Tamuz, filho de Samiramis com Nimrod, da Babilônia. Quem morreu na cruz, irmão, foi o Tamuz, você entendeu? Jesus, da Babilônia. O nosso, que nós estamos falando, o hebreu, você entendeu? Aquele que nasceu do útero de Miriam, de Maria, porque ele veio como óvulo e foi o que? Colocado no útero, não teve relação sexual. E não teve, Maria foi somente a barriga de aluguel para trazer aquele espírito encarnado aqui sem contaminação nenhuma, irmão. Hoje nós entendemos, hoje a ciência nos mostra. Hoje você pega um óvulo pronto, coloca no útero de uma mulher, você que casou, de repente você não pode ter filhos, porque o teu útero está com problema, você entendeu? Mas a tua irmã ou uma outra pessoa pode. Você e o óvulo, o seu óvulo e o esperma do teu marido
A ciência hoje faz com que forma ali, e aí coloca no útero de uma outra mulher, e ela vai gerar para você barriga de aluguel, e vai dar o filho para você. Foi isso que o papai falou para Miriam, quando o anjo Gabriel veio falar com Miriam, falou: Miriam, você vai conceber, você terá um filho. E ela que se questionou: mas como? Eu não conheço o homem, eu nunca tive relacionamento com ele. Falou: calma, Maria. Lá no futuro você vai entender o que eu estou falando hoje. Hoje nós temos entendimento, irmão. Ele pegou o óvulo pronto e pão no útero de Maria. Maria fecundou, Maria não teve, Maria foi a barriga de aluguel. Nasce dali de dentro o nosso Salvador. E Alcha, filho de Al. E ele, o anjo, falou para Maria, Maria, não foi Maria que colocou o nome dele. E o nome dele não era Jesus, o nome dele é hebreu, Jesus é romano, irmão. Jesus, e Jesus é um nome, você entendeu? Latino. E Jesus é um nome grego-romano, da Grécia e de Roma, da Babilônia. Por que da Babilônia? Porque faz parte daquela estátua de Daniel, irmãos. Não é possível que você não entende, irmão. Você que está querendo buscar a verdade, irmão, você que olha, você que pede, você fala assim: ah, mas eu queria entender. Não fica só me ouvindo, irmão. Busca estudar, irmão. Faz como aquele povo bereano. Você ouviu falar daquele povo bereano? Aquele povo bereano que Paulo, quando estava levando o evangelho da Boa Nova para todos os gentios, aquele povo estava escutando, olhando, escutando os pergaminhos na mão. Quando Paulo falava uma passagem do evangelho do Machia, eles corriam lá e olhava, e lia, e estudava, e olhava que Paulo estava falando verdade. E aí eles acreditavam. Eu convoco você, irmão, você entendeu? A não acreditar, mas que você leia, que você estuda, você entendeu? Que você busca, mas busca nos pergaminhos hebraicos. Porque se você pegar uma Bíblia que foi escrita pela Babilônia, pela Católica Apostólica Romana, ou ali depois de Martinho Lutero, que a gente chama Bíblias protestantes, porque Martinho Lutero depois protestou a Católica Apostólica Romana, que era um padre, você entendeu, alemão, que fazia parte, você entendeu, da denominação católica. A Igreja Católica, quando foi fundada lá no Concílio de Nicéia, você entendeu, ela rachou, ela teve um racha, você entendeu? Chama o Grande Cisma. Leia sobre o Grande Cisma, irmão, aquele racha que deu nas igrejas. Aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, que já fica, e aí nasce a Ortodoxa lá de Constantinopla. Então, isso tudo, irmão, chama-se divisões. Para que isso, irmão? Pergunta, o que foi aquele grande cisma? Aquela grande confusão? Houve morte, houve excomungação. Imagina se Al e se Alcha administra esse tipo, você entendeu, de doutrinas malignas implantada por essas igrejas, por essas religiões, de enganar o povo. Por quê? Porque rachou, porque queria gente para sustentar de lá e gente para sustentar daqui. Martinho Lutero, quando viu 1520, viu aquilo tudo, Martinho Lutero protestou tudo aquilo. Martinho Lutero fez 96 teses protestando, mas ele continua usando o mesmo nome, não o verdadeiro, o nome implantado pela Babilônia, de Deus e Jesus. Mas ele cria o que a partir dali? Ele cria outra igreja, racha de novo. Em vez de ser só duas, aí nasceu as protestantes, que se começa chamando luteranas. Depois das luteranas, vem a anglicana, anglo-guicana, aí vem todas essas pentecostais, neopentecostais, e aí vai. São mais de 6.000 denominações que nasceram, irmão. Para quê? Isso nós chamamos de apriscos. Essas igrejas de pedra são confinamentos, de confinar gente. Quanto mais gente eles conseguem confinar lá dentro, mais eles enriquecem, mais ricos eles ficam. Assim como a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem o Banco do Vaticano, um banco que seria para cuidar de gente, se fosse uma coisa verdadeira, que o Pai quer, que o Pai fala para nós que somos igreja. Para nós que somos igreja, Ele pediu para nós, você entendeu? Amar o nosso próximo. Quando a gente vê um irmãozinho doente, ajudar. Um irmãozinho com fome, ajudar. Um irmãozinho que está passando por necessidade, ajudar. Porque é uma igreja ajudando a outra igreja. Mas essas denominações que você participa, elas são ricas, irmão. Elas querem 10% do seu salário. Eu pego meu dinheirinho, que antes eu dava lá, eu levo cesta básica, irmão. Eu ajudo a Camor aqui da minha cidade, eu ajudo outras
a gente leva alimento todo dia na rua. Eu não preciso estar falando, mas eu vou falar. É isso que ele pediu para nós. Da comida, do alimento, da educação, orientar, levar o evangelho, mostrar a verdade para libertar. É isso que ele quer. Unificar todo mundo em Yau e Yaucha, não ficar dividido, porque a Igreja Católica Apostólica Romana fala do sétimo dia, aquela igreja não salva, quem salva é a católica. A outra do sétimo dia, não, aquele povo lá daquela igreja católica lá, aquela igreja católica, você entendeu? É a igreja, você entendeu? É aquela grande besta que está sentada, vestida de escarlate, né? E de púrpura em cima do dragão, é a Igreja Católica Apostólica. Eu sei que é. Hoje eu sei, mas eu estava participando dentro dela. Eu sei que essa Babilônia, essa vestida de escarlate, aquela mulher, porque eu sei que mulher é igreja, hoje eu sei, toda vez que na Sagrada Escritura fala mulher, mulher, é igreja. Eva foi a primeira igreja que pecou contra uma Ial. Foi contaminada, é uma igreja contaminada, assim como a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas, a era das igrejas, e nós estamos terminando a era da igreja, a última igreja, as últimas igrejas, para que o iníquo, o maligno apareça. É os últimos irmãozinhos nossos da morada celestial, que estava lá na morada celestial, daquele 1/3, estão acabando. Por isso que as mulheres não estão tendo mais filho. Pergunta quantas meninas, quantas mulheres gostariam de ter filho, não tem mais, porque os últimos anjos que era para descer aqui para a terra já estão descendo. E quando os últimos vierem, aquelas igrejas, as últimas igrejas vir, você entendeu? Aí todas as mulheres vão se fechar. Não vai ter mais nascimento de gente, irmão. E aí o templo de Salomão lá de Al-Shalom vai ser construído. E já se está cogitando. Nós estamos entrando agora, irmão, no mês de outubro. Nós estamos no final do mês de setembro de 2025. E o que mais a gente ouve? Ontem teve uma reunião de Trump junto com Benjamin Netanyahu, lá de Israel, de Al-Shalom, falando sobre isso. Jared é cogitado para ser o anti-Mashiach, o Macron é cogitado para ser o anti-Mashiach, e outros nomes estão cogitados, entendeu? Porque já estão aqui nesse mundo, para que, assim como Lúcifer entrou naquele lagarto para contaminar o mundo, aqui vai acontecer, assim como aconteceu o Antíoco Epifânio, você entendeu? Lá em 168, quando ele tira o cordeiro e coloca em cima do trono Zeus no lugar de Al, e coloca em cima do altar o suíno no lugar de Alcha. Então o próprio Mashiach, quando andou por aqui, lá em Mateus 24, 5 fala: quando vocês ouvirem, agora nos finais dos tempos, da abominação da desolação, irmãos, corre, porque o Satanás vai vir encarnado aqui para esse mundo, e já está, irmão, já, não vai fazer 7 anos para tudo isso se concluir, o projeto salvítico que o Pai colocou, quando Adão e Eva, você entendeu, foram contaminados e deixaram a possessão na mão de Lúcifer. Eu falei para vocês lá no início que o papai tirou a árvore da vida e fechou o portal, mas ele escreveu um livro e selou com 7 selos. E nesse livro ele falou assim: meu filho vai abrir no finais de era esse livro que está selado com 7 selos. Eu vou dar 120 jubileus para que ele volte e abra esse livro e leia para todo mundo que esse mundo foi tomado por Lúcifer e Satanás na possessão, enganou todo mundo, você entendeu? E meteu a ordem mundial. Muitos irmãozinhos nossos estão enganados, você entendeu? Então, irmãozinhos, fique atento, irmãos, aos sinais que o papai nos deu. Fique atento às mensagens. Nós estamos, leia sobre Daniel 9, sobre as 70 semanas. Leia, irmão, sobre os 120 jubileus que o papai colocou lá em Gênesis. Outra coisa que eu vou falar para vocês, irmãos, a Bíblia Católica Apostólica Romana, ela tem 66 livros, mas Enoque escreveu, só Enoque, que viveu 365 anos aqui, depois ele foi levado com o nosso Abba e o nosso irmão, Yaucha, ele escreveu 366 pergaminhos, livros,
E nenhum deles está dentro da Bíblia, nenhum. E lá está escrito, irmãos, da nossa preexistência, dos anjos caídos, dos nefilins, da malignidade, dos fins dos tempos. Naquele dia tudo iria acontecer. Eu tenho uma coleção de Enoque, eu leio ela, irmãos. Veja, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Noé. Então, quando você vai pegar esses, eu tenho uma coleção, ele chama Bíblia Apócrifas. Por quê? Porque a Babilônia, o Império Romano, através do clero do Vaticano, ele falou, ó, isso não pode colocar aqui dentro não, que fala muitas coisas que vai confundir a cabeça. Nós temos que colocar coisas fáceis para a gente conseguir doutrinar, você entendeu? Esse monte, esses milhões de pessoas que gostam de papinha. Aqueles que começam a se despertar, você entendeu? Se a gente colocar tudo isso, essas verdades aqui, eles vão entender que o reino está dentro, a salvação está dentro do templo, está dentro de nós. O Espírito do Pai está dentro de nós. Nós não precisamos de ninguém intermediando. É nós direto com o papai, é nós direto com o nosso irmão. A nossa salvação, irmão. É nós que buscamos, você entendeu? Pelo livre-arbítrio. Ou você procura alguém para te orientar, cego, guiando o cego. Já viu aquela história do cego guiando o cego? Pega um cego, um pastor, desses pastor, que se autodenomina pastor. Eu não sei se ele entendeu a palavra que o verdadeiro pastor é o Mashiach. Ô irmão, como que você quer tomar o título, você entendeu, de pastoreio do verdadeiro pastor, Yahushua Mashiach? Porque ele nos conhece todos nós pelo nome. Você, ele já me conhece antes de eu vir para o mundo, meu pastor, filho de Yahushua. Você, irmão, está nesse pastoreio, colocando gente dentro, confinando dentro dessa igrejinha de pedra sua, com o intuito de tosquiar eles, a gordurinha deles, 10%, e você ter mordomias. Quantos dirigentes de igreja, donos de igreja, que abriram igreja, CNPJ, escritório para fazer contabilidade, etc. E vocês ficando rico. E a verdadeira igreja sendo usurpada por Satanás e por esses demônios. Porque a luta nesse mundo nosso é contra demônios e potestades, irmãos. Contra demônios e potestades, usando vocês, querendo nos usar. E se a gente facilitar, ele usa. Na droga, na prostituição, na homossexualidade. Tudo isso são demônios que entram dentro desse templo e fazem uso do corpo. Usa, você entendeu? Deteriora, adoece, apodrece e joga fora e entra dentro de outro. É isso que acontece. Um menino que está na droga, na prostituição, na homossexualidade, morre. Quantos meninos? Esses dias atrás eu vi sobre um menino que pegou uma doença no ânus ali, você entendeu? E foi comendo tudo, AIDS e outras doenças devido a essa homossexualidade, a LGBTismo, você entendeu? Vários outros tipos, da droga, do álcool, da pestilência. Tudo isso são obras malignas, irmão. Todas as doenças implantadas nesse mundo aqui é resultado da malignidade de Lúcifer, Satanás, irmão. Porque quando ele andou por aqui, ele tirava demônios, curava, revivia as pessoas, por amor de nós. Então, irmão, quando você se sentir debilitado, enfraquecido mentalmente, com essas doenças mentais que está tendo agora, síndromes, traumas, né? Dores, que você busca, irmão, ajoelha no chão, busca Yahushua. Ele te cura de tudo, irmão. Porque todo joelho aqui nesse mundo se dobra diante dele. Vê aquela passagem do Gadareno, aquele Gadareno, você entendeu? Que quando ele viu o Mashiach descendo do barco, lá do mar de Tiberíades, ele veio correndo, ajoelhou, eu te conheço. Ele disse assim para Yahushua. Yahushua falou, cala a tua boca. Quem és tu? E ele disse, eu sou legião, porque eu tenho muitos demônios. Sabe o que é uma legião, irmão? Pergunta, o que é? Quantos soldados tem uma legião? Dentro daquele homem tinha uma legião de demônios. Mais de 4, 5 mil demônios dentro de uma pessoa. Por isso que quando o Yahushua ia fazer o exorcismo, ele tirar aqueles demônios, eles pediram, não nos mande para o inferno, porque ainda não chegou a hora. Eles, todos os demônios, sabem que existe o finais de era. Agora, 2030 e 31,
quando o Mashiach voltar para restaurar o reino, esses demônios todos vão para o Hades, você entendeu? Vão para o Hades ser cozidos ali no fogo do Hades, você entendeu? Preparado ali para eles, o Sheol, o Hades. Então, irmãos, eles pediram para entrar nos porcos. E se você entender o que é porcos, irmãos, porco não é esses porcos que fuça, não. Porcos são esse povo maligno. Eles entram e precipitam no mar de gente. Viu aquela cantora que veio lá no Rio de Janeiro esses tempos agora? Veio duas, né? Veio uma, abriu um portal espiritual cheio de demônio, fez ali toda um ritual satânico, você entendeu? Para aqueles espíritos imundos apossarem dentro daquelas pessoas que se autorizaram que eles entrassem no templo. E olha o tipo de pessoas que frequentam. São pessoas, infelizmente, irmão, a serviço de Lúcifer, de Satanás, que deixam o seu corpo, o seu templo, ser usado por demônios, Lúcifer e Satanás. Muitas vezes por dinheiro, muitas vezes por fama, muitas vezes, você entendeu? Para gozar de um prazer momentâneo. As ofertas que Lúcifer e Satanás faz. Você quer dinheiro? Você vai se enriquecer, faz um pacto com ele, você vai ficar bilionário. Quantos bilionários são escravos de Mamon? Tem dinheiro, tem tudo, irmão. Mas eu pergunto para você, você vai ser salvo, irmão? Ah, mas eu não acredito. O problema é seu, irmão. Nos finais, é tu que tem que acertar, irmão. Outro dia eu estava conversando com o irmãozinho. Ele falou que era ateu, não acreditava nisso, naquilo. Ele era da CCB, depois ele se tornou ateu, né? Mas eu pergunto assim para ele, irmão, se você é ateu e você vê tanta gente bilionária, milionária, fazendo falcatruas, montar uma gangue, né, fazer parte aí da liderança do PCC, para ficar bilionário, milionário, andar de jato, avião, você entendeu? Ser um homem famoso. Não, eu não tenho interesse nisso. Ué, mas por quê? Se a oferta de Satanás é essa, de você ter o prazer aqui nesse mundo, dinheiro, luxúria, você entendeu? Prazer carnal, prazer em tudo. Essa é a oferta que ele faz para todos. Então você tem algum sentimento de culpa dentro de você, se você fizer isso, você está fazendo mal, e você não acredita no papai, que o espírito que está dentro de você, você entendeu? Te reprime você, te reprova você fazendo coisa errada? Que ateu é você? Se você fosse ateu, você faria, irmão. Você faria tudo. Quantas pessoas estão fazendo porque realmente são ateus? Eles não estão preocupados com criança, quando eles vão tirar de crianças, bebês, você entendeu? Instigar a criança, você entendeu? A produzir insulinas, produzir, e aí retira do corpo das crianças para os velhos estarem tomando. Eu nem sei como chama esse processo, que eu sei que é satânico, essas coisas satânicas, malignas, de rituais malignos, satânicos. Quantas coisas malignas acontecem, irmão? Uma pessoa quando quer fama, quer dinheiro, faz pacto com Satanás, vendeu o templo dele para Lúcifer, Satanás, não tem volta, irmãos. Vai sofrer, aparentemente parece prazeroso, parece aquela piada, tem um roteiro que o cara fala assim, que quando ele morreu, tinha lá o céu e o inferno, você entendeu? O Hades, né? E ele foi lá dar uma olhada, primeiro lá no inferno, olhou, viu aquela festa maravilhosa, amigos dele lá tomando uísque, mulherada, farra, coisa, churrasco, tudo, truco, tudo que nos interpela aqui nesse mundo, faz com que a gente esquece de estar buscando a nossa salvação. São as coisas do mundo, maravilhosa e gostosa, e eu também participei disso, irmão. Hoje, graças ao papai, estou desligando de tudo isso, irmão, de tudo, das festas, das bebidas, né? Dos prazeres, da carne, você entendeu? De pensar malignidade, de não fazer o bem, a caridade, de só fazer coisa que dá prazer pro corpo, você entendeu? E pra alma. Isso a gente vai aprendendo quando a gente encontra a verdade que liberta, irmão. Fazer a caridade, o amor, ter mais amor à família, orientar.
A gente não é dono de ninguém dentro da nossa família, nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Mas eu oriento, eu estou deixando gravado. Se eles tiverem a perspicácia de querer ouvir o que eu estou falando, eu só oriento ele, vai estudar. Pega e vai estudar, para você ver se é verdade o que eu estou falando ou não. Eu não consigo salvar ninguém, irmão, só a mim, porque é individual. Eu vou lutar para que eu volte para a morada celestial, porque eu aceitei Yahshua Mashiach como meu salvador. A graça de graça imerecida que papai nos deu é essa, de aceitar o filho dele como o único salvador, porque só ele, Yahshua Mashiach, nos leva de volta à morada celestial. Agora a justiça é dele, o papai que vai fazer a justiça, nos finais ele vai ver toda a obra que nós fizemos, se foi boa, se foi maligna, se foi mal, ele vai pesar tudo isso, irmãos. E muitas pessoas que se acham que tem a graça, igual as igrejas falam, não, mas você já está salvo, mas na noite você sai fazendo malignidade e teu subconsciente te pesa em você depois, aí você vai orar, pedir perdão para Jesus, mas não é ele que vai te salvar, irmão. Quem vai pesar você é Yahweh e Yahshua. A balança final, que todos irão dobrar sobre ela, é Yahweh e Yahshua. E Lúcifer, juntamente com todo o engano dele, com todos os nomes de engano que ele colocou de Deus e Jesus, isso tudo vão pagar, vai ser caro. Você pode ver que está escrito nas Sagradas Escrituras que é ele, você entendeu? O peso maior de ser pago é dele, do maligno. Começou lá na morada celestial. O papai não foi em nenhum momento mal com ele, até no dia que ele colocou 120 jubileus, você entendeu? Passaram ali 6.000 anos da criação e 6.000 anos, você entendeu? Para que o processo salvítico. E ele sabe que o prazo dele está vencendo. O inimigo maligno sabe disso. Por isso que ele está apavorando, confundindo as cabeças. Vão colocar um monte de gente para confundir mais ainda aqueles irmãozinhos que estão ainda, irmãos, cegos, guiados por cegos, por pastores, pelos presbíteros, bispos, apóstolos, padres, pais de igreja, papas. Tudo isso aí, irmão, são doutrinações de homens, malignidade, para te deixar nesse mundo. Tá bom, irmão? Então, eu convoco você, irmão, a buscar nos estudos hebraicos. Convoco você, irmão, a ler sobre mais Yahweh e Yahshua Mashiach, o nosso verdadeiro Salvador. Porque aqui neste mundo só existe dois caminhos. Um caminho que te leva a Roma e outro caminho que te leva de volta à morada celestial. Todos os outros caminhos te levam a Roma, mas só um único caminho, que é Yahshua, te leva de volta à morada celestial. E você que tem que fazer a escolha, irmão. É você que muitas vezes coloca aí, como que eu tenho que fazer? Irmão, é simples, simples, simples. O papai só pede uma coisa para nós. Pede para mim e pede para todos nós que queremos voltar para casa. Arrependei-vos, arrependei-vos. Aceita o meu filho, porque só ele, meu filho, Yahshua Mashiach, vai te trazer você de volta para casa. E também, irmão, ser santo como ele foi santo. Fazer a caridade, irmão. Desliga da maldade. Em casa você ajuda a tua família, ajuda a tua esposa, você entendeu? Evita essas coisas do mundo, jogos, você entendeu? Bebedeiras, falastrão, piadista, apelido, tirar sarrinho nas pessoas. Faça amor, caridade. Vê uma pessoa que está doente, vai lá e ajuda. Não pergunta para ela, você está precisando. Se você pergunta, você está precisando, você não quer ajudar, irmão. Vai lá e ajuda. Já vai lá com a cesta básica e fala as coisas aqui para a senhora. Acabou. A senhora está precisando. Meu irmão. Meu irmão. Se é uma pessoa humilde, simples, que já colocou tudo na mão de Yahweh e Yahshua, ela falou, não, filho, eu não preciso não, porque eu já tenho. Tenho tudo que eu preciso. É isso, irmão. Nós já temos tudo que nós precisamos. Hoje nós só agradecemos. Por isso que nós temos que olhar nossos irmãozinhos e levar a mensagem do Evangelho da Boa Nova. Só agradecimento. Pai, só te agradeço por tudo. Por tudo. Eu sei que estamos nos finais de era. E nós temos que correr agora muito mais, porque haverá uma perseguição e haverá uma separação dos povos, irmãos. Agora, nos finais dos tempos. Ou você está dentro do sistema maligno,
você entendeu? E aceita o sistema maligno com os nomes dele que já estão implantados, que é Deus e Jesus, e fica, ou você sai fora, você entendeu? Para ter o sofrimento. Porque ele falou assim, os vencedores, somente os vencedores, vão receber da mão de um anjo uma pedra branca, branca, você entendeu? E com o nome de cada um escrito ali. Qual o nome? O nome, eu chamo Hamilton. Não, Hamilton é o nome biológico que meu pai e minha mãe colocou aqui neste mundo. Esse nome que está aqui é o nome que o meu pai celestial, juntamente com meu irmão, meu Salvador, me conhece. Então quando eu leio isso aqui, o meu véu de esquecimento, você entendeu? Irá se abrir. E aí eu entrarei em prantos, irmãos, porque eu consegui vencer. A coroa do vencedor, com certeza, irmão. E é para cada um. Eu rogo a cada um de vocês que querem realmente buscar, irmão. Você que ficou até agora ouvindo isso aqui. Busca, irmão. Porque o tempo está inspirando, irmão. Busca, irmão. E você vai receber. Com certeza o papai vai te abraçar. Porque ele quer você de volta na morada celestial. Assim seja, irmão.